Você sabe o que é ser muito pobre? Você já ouviu falar naquela música, eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré? Já ouviu falar, não? Acho que alguns até já cantaram, ou pelo menos para os netos. Né? E o que significa isso? Olha, eu não sei muito. Eu fui pesquisar na internet e tal, parece que tem uma origem francesa, alguma coisa assim nesse sentido. Mas quando eu ouço essa música, eu penso assim, que esse pobre, pobre, de marré, 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 é uma pessoa muito, muito, muito pobre. Abre a geladeira e não tem nada, nada. Vai para a despensa, sabe? Gente muito pobre. E Paulo sabia que eles lá em Macedônia eram muito pobres por várias razões. Né? Por causa que os romanos tiravam as riquezas deles, né? Por causa de guerras que haviam acontecido, por causa de perseguições. E era um povo muito pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré. E aí quando Paulo chega ali, isso é uma visão minha, né? Ele prega, ele exorta, ele anima os irmãos, e aí ele faz menção de ir embora. E aí os irmãos lá da Macedônia chegam para ele e falam assim, apóstolo, o senhor não estava fazendo uma campanha para levar recursos para os pobres da Judéia? Eu estava sim, mas já está tudo certo. Sabe quando você não quer constranger, né? Está tudo certo. Então, isso é assim, não. E eles pegaram no paletó do apóstolo Paulo e puxaram. Queremos participar. Nós queremos participar dessa oferta aos irmãos pobres da Judéia. Nós queremos participar. E sabe o quê? O apóstolo Paulo, ele ficou tão impressionado com a disposição dos macedônios que ele escreveu essa história na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. E tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele está tentando convencer os irmãos de Corinto à fidelidade e à generosidade. E quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele está motivando os irmãos de Corinto a seguirem o exemplo dos macedônios. E eu vou começar a ler com vocês aqui esse texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Eu não sei se você tem a sua Bíblia aí ou não. Ou seu smartphone, ou qualquer outro equipamento. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1. Olhem aqui o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Deixa eu só especificar aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre a graça, ele está falando aqui sobre a graça da generosidade. Tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9 de 2 Coríntios, Paulo está falando sobre a graça da generosidade. É interessante que ele diz aqui que essa graça havia sido concedida a Deus, por Deus, desculpe. A graça da generosidade a que Paulo está se referindo aqui era um dom de Deus. Era algo que havia sido dado por Deus. E aí no verso 2 diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Duas coisas aqui. Pergunto: é possível ter alegria em muita prova de tribulação? Sim ou não? E de onde vem essa alegria? Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus, que é o que dá o dom da alegria, e que está baseada na salvação em Cristo Jesus, que nenhuma circunstância do mundo pode tirar isso da gente. Esse tipo de alegria é a certeza da salvação em Cristo, é a certeza de que seu futuro está garantido, é a certeza de que seus pecados estão perdoados. Então em meio a muita tribulação, eles demonstravam alegria. E diz aqui que a profunda pobreza deles, parece que Paulo está dizendo assim, eles eram pobres de marré, marré, marré.
muito pobres mesmo. Mas eles eram riquíssimos em quê? Em generosidade. Não é lindo isso? E por isso que Paulo escreve aqui para eles. E diz assim, ó, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E aqui no verso 5, nós encontramos qual é o segredo dessa generosidade demonstrada por eles. Veja aqui no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também fizeram o quê? Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha aqui o sistema de causa e efeito. Primeiro, eles se deram ao Senhor. Senhor, o nosso coração é do Senhor, a nossa vida é do Senhor. Eu vivo para cuidar e salvar. E aí, como resultado disso, dessa entrega, Deus deu a eles o coração generoso que eles demonstraram nessa situação de tribulação. Não é interessante isso? E sabe, irmãos, a pregação da mordomia cristã tem a ver primeiro com a entrega a Deus. Não é primeiro a oferta, não é primeiro o dízimo, não é primeiro o sábado, não. Primeiro a entrega do coração, porque se o coração não tiver entregue a Deus, as outras coisas não vão fazer a diferença. Primeiro, entrega a vida a Deus. E aí a vida entregue na mão de Deus, ela vai ter uma resposta, e uma das respostas é a generosidade que eles demonstraram. Interessante isso, não é? E aí, Paulo, ele está construindo esse argumento, e aí ele diz assim, no verso 9, pois conheceis a graça de Jesus, nosso Senhor, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Paulo está construindo um argumento para motivar os crentes de Corinto a serem fiéis. E aí ele usa o exemplo dos macedônios. Olha para os macedônios, olha como eles se entregaram, olha a resposta que eles tiveram de generosidade. Agora vocês querem um exemplo irrefutável? É o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era rico e ele se tornou pobre. E a gente não consegue entender direito o que significa isso, né? Quem era Jesus? Aonde ele estava? E diz que nós não vamos compreender enquanto nós não estivermos lá no trono para saber o que Jesus teve que abandonar para vir a essa terra e se tornar um de nós. E aí o argumento dele é assim, olhem para os macedônios, mas olhem para Jesus, o supremo exemplo de generosidade, que ele se deu, se entregou como oferta ao Senhor, né? E ele que era rico, se fez pobre. E eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 7 do capítulo 8. E esse verso 7, ele é o centro do que a gente gostaria de abordar nessa tarde. E aí? Tem muita gente já dormindo, né? Uma vez um pastor chamou um menino assim que estava na frente e falou assim, ei, vem cá, tá vendo aquele irmão que está dormindo ali? Vai lá e acorda ele. Ele falou, eu não vou não, pastor, o senhor que fez ele dormir? Então, acho que sou eu que estou fazendo vocês dormirem aqui, não é verdade? Bom, vamos lá para o verso 7 do capítulo 8. Olhem o que o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui para os coríntios. Ele diz assim, como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Que graça que Paulo está falando aqui? A graça da generosidade. Qual é a graça? Qual é a graça? A graça da generosidade. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim para os coríntios, olha, vocês são demais no conhecimento, são demais na fé, demais no amor, é uma coisa muito linda, mas vocês precisam
crescer na graça da generosidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, deixa eu perguntar para você, como é que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia assim, bom, o apóstolo Paulo escreveu para os coríntios, dizendo que eles deveriam abundar na graça da generosidade. Ai, que legal isso aí, né? Uma orientação muito boa. Tá certo. Deveriam ser tão bons na generosidade quanto eram na fé, na palavra, no conhecimento, no cuidado. Ah, que legal. É assim que a gente lê a Bíblia? Bom, a gente lê a Bíblia assim. O apóstolo Paulo, de maneira inspirada, ele escreveu uma carta para os coríntios, e aquilo que ele escreveu inspirado para os coríntios é como se Deus estivesse falando para mim. É assim que você lê, não? Alô? É assim ou não é? É assim que a gente lê. Então, aquilo que Paulo escreve, né, aos coríntios, Deus está falando para mim e para você através dessa palavra. E aí, quando eu leio esse verso 7, eu vejo Deus dizendo para mim, Josué, eu quero que você cresça na graça da generosidade. Eu quero que você cresça na graça da generosidade. E sabe, meus irmãos, esse é um assunto muito espiritual. E a gente olha para as necessidades que nós temos para o evangelismo e para a igreja, e são necessidades muito grandes, não é verdade? Muito grandes as necessidades que nós temos. Às vezes você quer fazer uma campanha evangelística, quer dar bíblias, quer dar livros, né? Quer dar presentes, quer fazer alguma coisa especial. Ah, não tem recurso. Chega a época de Campuri, os desbravadores precisam ir para o Campuri, não tem recurso. E o que tem acontecido por aí? O que tem acontecido por aí? O pessoal sai para fazer campanha, não é verdade? Faz galinhada, pipocada, sorvetada, não faz? Esse negócio de pizzada. É assim, pastor Gil, que acontece não? Por aí, aqui não, né? Aqui não. Mas por aí o povo sai vendendo coisa, né? Ah, para conseguir ir para o Campuri e não sei o quê. Chaveiro, trufa, um monte de coisa. E aí a gente pergunta assim, será que essa é a vontade de Deus, né? Que a obra dele, ela avance através desse tipo de venda de coisas? Aí quando a gente vê aqui que a vontade de Deus para os coríntios e para nós é que a gente cresça na graça da generosidade, é porque através da nossa generosidade possa haver fundo suficiente para atender todas as necessidades da igreja. E tem um texto que eu quero mostrar aqui para vocês. Pode colocar, por favor? É um texto de Conselho de Mordomia, página 22. Muito obrigado por ter feito aí esse PowerPoint para mim. Olha o que diz aqui. Ó. Tivesse o nosso povo o amor de Deus no coração, estivesse cada membro da igreja imbuído do espírito de sacrifício próprio, e não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, abrir-se-iam 1000 portas de utilidade e nós seríamos convidados a entrar. Vamos interpretar esse texto? Alô? Vamos interpretar esse texto juntos? Ele diz, se houvesse um monte de coisa, não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Pergunto, há falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tá. Ele diz aqui, os recursos se multiplicariam. Os recursos da sua igreja, eles têm se multiplicado? Não. E diz assim, e 1000 portas de utilidade se abririam e nós seríamos convidados a entrar. Então veja, se os nossos recursos não têm se multiplicado, se existe falta de fundos, né,
para as missões, significa que o amor de Deus não está no coração do povo, conforme deveria estar, e não há um espírito de sacrifício próprio. Não é assim que a gente interpreta o texto? E aí isso me faz tremer, né? Falo assim, eu sou chamado. Então, a tendência da gente, né, às vezes é falar para o outro. E hoje eu gostaria que você pensasse em você. E eu estou falando para mim. E nós temos que fazer uma análise da nossa própria vida. Será que o amor de Deus está dentro do meu coração? Essa é a pergunta. Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? De toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força? Será que essa é a pergunta que a gente tem. Será que eu amo a Deus? Será que o amor de Deus está no meu coração? Porque se não tiver, meu irmão, você pode falar com o microfone quando você quiser, a sua voz não vai adiante. E a outra pergunta é: eu tenho o espírito de sacrifício próprio? É uma pergunta. O que é o sacrifício próprio? Quando, por exemplo, as pessoas estão fazendo uma casa, às vezes é preciso fazer sacrifício, sim ou não? É ou não é? Eu estou construindo uma casa, para eu comprar mais tijolo, eu tenho que diminuir os gastos aqui em casa. Né? Então, comia pizza todo sábado à noite, eu vou comer agora uma vez só, as outras 3 eu não como. Isso é sacrifício próprio. Por quê? Aí, ela está dizendo aqui, se nós tivéssemos o espírito de sacrifício próprio, assim, eu vou deixar de fazer algumas coisas aqui para que a causa de Deus possa avançar lá, para que a casa de Deus espiritual possa ser construída. Isso vai doer um pouco aqui, mas eu tenho um propósito. Então ela diz, se houvesse o amor de Deus no coração, e se houvesse um espírito de sacrifício, aí o que aconteceria? Não haveria falta de fundos para as missões nacionais e os recursos se multiplicariam. E com isso as portas iriam se abrir e Deus chamaria a gente para entrar. E aí parece que a gente ouve um eco de 2 Coríntios capítulo 8, verso 7. Diz assim, sabe como resolver isso aqui? Tendo amor no coração, sacrifício próprio, você crescer na graça da generosidade. Faça um outro texto, por favor. Diz assim, ó. Não, passa o próximo e depois a gente volta para esse. Olha o que diz aqui. Como acontecia com o povo de Israel em relação a esses assuntos? Ele diz assim, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam a 1/4 parte completa de suas rendas. O que é 1/4 parte? Divide 100 por 4, dá quanto? 25. Ou seja, eles devolviam o dízimo de 10% e davam uma oferta de 15%. Para fins religiosos e caritativos, as contribuições montavam 1/4 parte completa das suas rendas, 25%. Uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo poder-se esperar que os reduzisse à pobreza. Isso aqui que ele está falando é matemática. Você tem 100 e tira 25, você ficou com menos? Sim ou não? Na matemática? Não, pastor. Onde você estudou? Se você tem 100 e tira 25, você ficou com menos ou não? Claro que ficou com 75. Isso é matemática, não é verdade? E é isso que está dizendo aqui. Eles davam para Deus 10% de dízimo e 15% de oferta. Estão mais pobres. Deviam estar com 100, estão com 75. Diminuiu. Isso é matemática. Tirou daqui, ficou com menos. Estariam reduzidos à pobreza. E é isso que está na cabeça de muita gente. Assim, cara, eu já não dou conta do meu salário todo, ainda eu vou tirar um percentual de dízimo e um percentual de oferta? Vou empobrecer, vou passar jeta, vou para a rua, vou entrar em falência. Isso é matemática, é claro. Você tem X, tira menos X, você fica com menos. Só que o texto continua. Ele não para aí.
E o texto diz o seguinte, pode passar. Mas, contudo, todavia, ao contrário, a fiel observância destes estatutos, referentes à doação dos dízimos das ofertas, esses estatutos era uma das condições da sua prosperidade. A matemática humana é uma, a matemática de Deus é outra. Nesse caso, 100 menos 25 igual a 100. Não é louco isso? Essa é a matemática de Deus. Você tem 100, tirou 25 e Deus diz assim, é 100. E esse era o motivo, a causa da prosperidade deles. Deus estava dizendo assim, filhos, sou eu que sustento vocês. E a ideia é que quando eu der o sustento para vocês, vocês estendam a outra mão para fazer avançar o reino de Deus e tudo vai continuar bem. Não é incrível isso? Não é uma coisa incrível? Pergunto para você, quem são, ou qual é o povo mais rico do mundo? Não é o povo judeu? Não é? Não são eles donos de bancos? Eu me lembro uma vez indo numa cidade lá em Nova York, a gente queria comprar uns equipamentos e era BH o nome da loja. E nós queríamos ir a essa loja, uma loja enorme, era um quarteirão. E nós chegamos lá, acho que eram umas 3 e pouco da tarde, e a gente viu um movimento. 4 horas da tarde, na sexta-feira, fecharam todas as portas. Era uma loja de judeus. E eles sabem que tinham aquele kippá e aquele cabelo meio enroladinho aqui do lado, todos de preto, não sei o quê. 4 horas, a gente viu um monte deles que trabalhavam ali, todo mundo saiu dentro. A Bíblia diz que Deus faria bem a mais de 1000 gerações aqueles que o obedecessem. Lembra disso? E até hoje, esse é o povo mais próspero da terra. Não é incrível isso? Não é incrível? E agora eu gostaria que você então voltasse 2 slides para a gente ir para aquele outro. Isso. Muito bem. Dá uma lidinha antes de eu ler. Por favor, você lê e depois eu leio. Você já leu? Leu? Sim. Vocês poderiam ler em voz alta para eu ouvir, por favor? Eu nem vou olhar para trás. Vai lá, pode começar. O que está dizendo aqui? Que Deus requer, não o quê? Menores, mas o quê? Maiores dádivas do que em qualquer outro período do mundo. 2 coisas que eu queria falar para você. Primeira, Coríntios capítulo 8, verso 7 diz que Deus deseja que a gente cresça na graça da generosidade. Deus deseja que a gente cresça na graça da generosidade. E aí vem Ellen White e diz que nesse tempo não deveria haver menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro tempo. No tempo de Israel, as dádivas chegavam até 1/3, até 33% às vezes. Mas o que a gente viu ali era 1/4, 25%. Aí diz que as nossas dádivas deveriam ser maiores do que qualquer outras dádivas em todos os tempos. Então a gente volta lá para a história de Israel e a gente ouve Deus falando em Coríntios, a gente entende que Ele deseja que a gente cresça na graça da generosidade. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Ele diz, tem uma conjunção aqui, Ele diz assim, agora. O que é esse agora? É daqui a 3 anos e meio, não é isso? O que é agora? É há 5 anos atrás. O que é agora? O que é agora? Agora é aqui.
É nesse momento exato em que nós estamos vivendo, em 2022. Nessa situação, é dizer assim, agora. Não é na semana que vem, no ano que vem, daqui a 5 anos. Agora, Deus requer não menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro período da história desse mundo. Eu quero dizer para vocês que o que vocês estão ouvindo aqui, eu ouvi em 2006. E quando eu ouvi o que vocês estão ouvindo, eu fiquei impactado. Sabe por quê, pastor Gil? Eu, como pastor, não tinha uma maneira sistemática de ofertar. Eu ofertava, mas não era sistemático e percentual. E eu olhei para isso tudo, né? Falei assim, puxa, a maneira como os israelitas ofertavam, o desejo que Deus tem que a gente cresça na graça da generosidade para atender às demandas da expansão do reino. Eu tenho que fazer um plano de ofertas. Eu falei, eu vou começar com 10%. Comecei, pastor. 10%. Aquilo que eu devolvia de dízimo é aquilo que eu dava de ofertas. E nesse ano em que eu fiz esse acerto com Deus, a minha esposa parou de trabalhar. E eu pensei, como é que vai ser? O ano passou e nada mudou na minha vida. Chegou no fim do ano, estava tudo certo. E eu falei assim, mas que matemática é essa? Eu tirei 10% aqui e parece que não fez diferença. Eu falei, esse negócio é de Deus. Esse negócio é de Deus. A gente crescer na graça da generosidade, isso é coisa de Deus. Eu falei, bom, então, se é coisa de Deus, eu vou dar mais um passo de fé. Fui para dei mais um passo, mais 5%, 15% de oferta. E as coisas continuaram acontecendo. E eu fui chamado para pregar na igreja de Vila Maria, né, porque eu estava lá na Paulista Leste. E eu perguntei para o pastor Camacho, falei, pastor, o que você quer que eu pregue lá? Ele falou, eu quero que você pregue sobre oferta. Eu falei, tá bom, vou pregar sobre oferta. E eu estava sentado, eu vou até aproveitar, deixa também para sentar um pouquinho, né? E eu estava sentado na frente da igreja e eu estava meditando sobre o que eu iria falar, orando a Deus, e me veio o seguinte pensamento. Você está lembrado do que aconteceu com você essa semana? Eu em pensamento, né? Eu disse, estou. A máquina de lavar roupa da sua casa queimou. R$400 para consertar. O carro quebrou. R$220 para consertar. O ferro de passar roupa queimou. R$18 para consertar. E você vai falar sobre a oferta e fidelidade e cuidado de Deus? A Bíblia não diz que Deus iria repreender o devorador está te comendo pelas pernas. E eu fiquei pensando, não é que é mesmo? Isso tudo ali antes do sermão, né? E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, que negócio esse, né? Eu tenho procurado ser fiel a Deus. Olha, essa coisa é do campo. E, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus vem aqui e fala assim, meu filho, seu Deus é fiel. Se tem algum problema nisso aí, o problema é com você, não é com Deus, meu filho. Eu falei, já entendi. Vou pregar, sim, sobre ofertas com a convicção do meu coração, com o poder da palavra. E eu fui e preguei sobre oferta, a fidelidade de Deus. Na terça-feira, eu entrei em contato com o Reginaldo Bastos, ele era o contador lá da associação. E eu havia falado com ele sobre um valor que a Telefônica tinha cobrado a mais de mim. Sabe que quando eu contei, né, tudo que aconteceu,
busca dinheiro em tudo quanto é lugar, para ver se você faz frente àquilo, né? Falei, eu devo receber alguma coisinha da Telefônica, quem sabe um cenzinho já ajuda a bater, né? Falei, Reginaldo, veja lá se você consegue falar com eles. Pode deixar, pastor, já vou ver isso aí. Passou uns 40 minutos, ele me ligou. Falou, pastor, eu falei com eles, disseram que amanhã vou fazer o depósito na sua conta. Eu falei, que maravilha, já vai me ajudar. No outro dia, eu fui verificar e foi feito um depósito de R$639 na minha conta. Amém o quê? Você nem fez a conta? Porque se você fizer a conta, o seu amém vai ficar o triplo do que você falou. Você viu a conta que eu gastei 400, 230 e 18? Faz a conta, dá quanto? Quanto que dá essa conta? Cadê a nossa matemática? Não é possível. 200, 400 com 230, dá quanto? Quanto? 400 com 220, dá quanto? 620. E com 18? E quanto veio para minha conta? R$1 a mais. Cadê o amém? Não é incrível isso? Não é incrível isso? Por que eu estou falando isso? Depois disso, a máquina de lavar em casa já queimou um monte de vezes, tivemos que trocar. O carro já quebrou um monte de vezes, tivemos que trocar um monte de ferro, às vezes, muitas vezes. Mas por que é que Deus, nesse momento, Ele faz esse milagre? Ele estava dizendo assim, Josué, meu filho, você está no caminho certo. Eu sou o Deus que repreende o devorador. Sou eu! Sou eu! E você está no caminho certo. Eu falei, meu Deus, eu estou mesmo, eu vou continuar. Aí eu dei mais um passo, meus irmãos. Passou aquele ano, aí eu dei mais um passo. E fui dando os passos. E eu queria perguntar, que você me fizesse uma pergunta agora. Fala assim, pastor, você ficou mais pobre depois de ter crescido na graça da generosidade? Por favor, pergunte isso para mim. Eu não estou ouvindo direito. Pode perguntar? Vocês podem ou não? Dá para acordar? Pergunta para mim. Não! Eu não fiquei mais pobre. Incrível isso. Eu não fiquei mais pobre. É claro, tive que fazer os sacrifícios. Eu fiquei com o mesmo carro 10 anos. É claro, você tem que fazer as escolhas. Mas eu não fiquei mais pobre. Nada me faltou. Mas uma coisa aconteceu. As minhas ofertas cresceram muito. E aí, diante disso, meus irmãos, eu separava um percentual para ajudar as pessoas. Pessoas que batiam a minha porta, alguém que eu sabia. Não, eu tenho sim o recurso para ajudar. Olha aqui. Algumas necessidades da igreja, precisa trocar telhado, não sei o quê. Eu tenho. Por quê? Porque através da provisão de Deus e crescendo na graça e generosidade, Ele, me dando essa graça, fez com que eu pudesse contribuir mais. E eu quero que você faça uma outra pergunta para mim. Pastor, você ficou mais rico porque a teologia da prosperidade diz, né? Quanto mais você der, mais você vai receber. Não é verdade? É isso que é dito na teologia não bíblica da prosperidade, né? Pergunta para mim, pastor, você ficou mais rico? Pergunta. Não! Eu não fiquei nem mais rico e nem mais pobre. A única diferença nisso aí, sabe o que foi? As minhas ofertas. Não é incrível isso? Nós somos chamados a acreditar no que Deus diz, no que Deus nos orienta. E aí eu quero ler uns trechos aqui, já para finalizar. Eu vi que uma plaquinha levantou ali, que diz aqui, ó, no verso 6 do capítulo 9, 2 Coríntios, diz assim, eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. E aqui diz, no verso 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, olha o que ele diz, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Olha o que diz aqui, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. E diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Diz assim, que Deus nos enriquece em tudo. E sabe o que as pessoas entendem isso? Deus dá, diz assim, opa, recebi, vem para cá. Ó. Eu tinha um carro 1 ponto nada, agora eu vou ter 1,6. Deus dá e diz assim, opa, eu tinha uma casa de 2 cômodos, agora eu quero ter uma casa de 5 cômodos. Essa é a ideia que está impregnada na gente. Não está na nossa cabeça que Deus dá para sermos generosos. A ideia é, Deus dá para a gente acumular. E é justamente o contrário do que Jesus fala, né? Ele diz assim, não acumuleis. Deus dá para que você atenda, lembra você e sua família, mas atenda os pobres necessitados, os perdidos, e você se torna generoso. E aí o texto diz assim, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero mostrar para vocês um vídeo, mas parabéns, meu irmão, parabéns. Um vídeo de um advogado lá da igreja de Vila Maria, no estado de São Paulo. Veja o vídeo e depois eu vou fazer um comentário rápido. Primeiros anos de adventista, eu não concordava muito com a devolução de dízimos. Porque, em primeiro lugar, eu achava que o que sobrava para mim não seria suficiente para a minha vida, para mim poder trabalhar e sobreviver. E eu também não concordava porque eu achava que a igreja não iria utilizar corretamente. Após ouvir um sermão sobre fidelidade, Jarbas aceitou o apelo para devolver o dízimo. Aí eu devolvi o dízimo no primeiro mês. E foi uma coisa incrível que eu cheguei no final do mês, sobrou. E eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E assim foi se sucedendo nos outros meses. Até que chegou um ponto que eu resolvi fazer um pacto com Deus. E eu falei, eu preciso dar oferta também para Deus. E eu comecei fazendo com 1%. Com o tempo, Jarbas foi aumentando esse percentual e, surpreso, via que aquele dinheiro não lhe fazia falta. Nessa época, aqui no escritório, nós éramos em 3 sócios. E aí um dia conversando com eles, eu resolvi propor para eles para nós fazermos uma sociedade e chamarmos um 4º sócio para essa sociedade. E esse 4º sócio era Deus. E aí nós em conjunto resolvemos fazer isso e chamamos esse sócio e aí nós partíamos para fazer uma divisão de 4 partes iguais, cada um ficava com 25%. Nós 3 e o nosso 4º sócio que era Deus, cada um com 25%. Quando um dos sócios quis retirar-se da sociedade, a parte de Deus chegou a 33%. Hoje, Deus é o único sócio de Jarbas, meio a meio. Hoje, o único sócio que eu tenho é Deus. Nós somos sócios em 50%. E eu consigo ter a alegria de perceber isso, que é maravilhoso a gente ter um sócio nesse porte. Nós estamos construindo uma igreja. E nessa construção, algumas vezes eu já cheguei ao ponto de entregar 90% na mão do sócio. E me sobrou 10% só. E essa quantidade que me sobrou foi extremamente suficiente para eu continuar mantendo a minha vida e não acontecer absolutamente nada. E eu pude perceber o poder da grandeza de Deus em função disso. E aconteceu uma outra coisa interessante também, que nessa construção foi necessário se fazer um empréstimo. E quando chegou lá, o montante que teria que ser feito, eles me pediram garantias. E aí eu percebi que essas garantias eu não tinha. E eu olhei para trás e percebi toda a garantia que eu podia dar está colocada na mão do meu sócio.
com essa construção, quantas e quantas pessoas vão poder conhecer esse maravilhoso amor de Deus? Nós estamos construindo uma igreja 4 vezes maior do que a que nós temos hoje. E serão 4 vezes mais pessoas que poderão conhecer a respeito desse amor maravilhoso e poder fazer parte dessa família. E o nosso Deus poderá ser glorificado mais ainda por tudo isso. Faça de Deus o sócio Incrível de isso, sua vida. Deixa eu falar só um pouquinho sobre ele. Como eu disse, o irmão Jarbas, ele tinha uma paixão no coração dele. A igreja de Vila Maria, num lugar importante de São Paulo, era uma igreja pequena. Acho que cabia 250 pessoas, mais ou menos. E ele pensava assim, nós poderíamos construir uma igreja 4 vezes maior, para poder evangelizar 4 vezes mais. Isso brilhava. E ele colocou no coração de que eles iriam fazer a construção dessa igreja. E aí, chegou um momento em que acabou o dinheiro, faltou dinheiro. E ele disse que teve que fazer o empréstimo, viu? Foi lá no banco para fazer o empréstimo, dizendo assim, o que você tem de garantia para esse empréstimo que a gente vai fazer para você? O que você dá como garantia? Ele disse, eu tenho uma casa e 2 carros. Aí o gerente deu uma risada dizendo assim, esse tanto de dinheiro que você está querendo tomar emprestado, com essa garantia que você está dando, só uma casa e 2 carros, não dá. É muito pouco que você tem para garantir para esse empréstimo que você vai fazer. Nesse momento, sabe quanto que o Dr. Jarbas já havia gastado na construção dessa igreja? 8 milhões de reais. Isso estou falando de, 10, 15 anos atrás. E ele só tinha para dar como garantia uma casa e 2 carros. 8 milhões naquela época daria para comprar quantas casas e quantos carros? E aí eu pensei na irmã Elcina. O que faz a irmã Elcina dar 50% de oferta para a voz da profecia naquela sua condição? O que faz o Dr. Jarbas, em algum momento, dedicar 90% da sua renda e ficar só com 10% e nada acontecer na vida dele? O que faz? O que acontece? É porque dentro deles havia o amor de Deus no coração e o espírito de sacrifício próprio. No dia da inauguração, sabe onde estava o Dr. Jarbas? No estacionamento. Foi feito um prédio de estacionamento ao lado. Estava lá com uma camisa, parece que eu estou vendo ele. Camisa branca, uma gravata assim, cumprimentando com uma alegria enorme as pessoas que estavam vindo para a igreja. E nós tivemos a oportunidade de ali naquela igreja fazer o evangelismo do pastor Mark Finley, né, transmitir aqui. Deus está fazendo um chamado para você, assim como está fazendo para mim. Deus deseja que você cresça na graça da generosidade. 10% não é o máximo. E nem é o mínimo. E eu gostaria de, nesta tarde, propor um desafio para você. Faça um plano sistemático de oferta na sua vida. Pastor, enquanto eu começo, é você que tem que decidir. Porque você precisa olhar o seu orçamento. Porque Deus não deseja que você dê mais do que você tem, além ou que você não tem. Você tem que fazer o seu orçamento. Quanto é que eu posso dar? Qual é o meu melhor? É 1%? Louvado seja Deus. É 5%? Louvado seja Deus. Mas é 20%? É 30%? Você é quem define qual é a sua possibilidade. E como eu disse, às vezes a gente precisa fazer um sacrifíciozinho, né? Para que um propósito maior seja alcançado. E aí, diante do que eu estou falando para você, eu quero dizer o seguinte: Deus deseja proporcionar a você uma experiência religiosa com o dinheiro. Ele diz assim, me prove para ver se o que eu estou falando é verdade ou não.
Eu fiz essa prova. Deu certo. É coisa de Deus. Deus quer que a gente cresça na graça da generosidade. E eu gostaria de motivar você a não estipular um percentual agora. Porque você precisa consultar a sua vida financeira. Né? Para você não fazer uma coisa que esteja aquém. Né? Então, no passado, existiam as ofertas. Tinham aqueles que ofereciam novilho e tinham aqueles que ofereciam pomba. Por quê? Porque se você não pudesse oferecer um novilho, você oferecia uma pomba. Mas Deus não esperava que aquele que tivesse um novilho oferecesse uma pomba. E nem aquele que só podia oferecer uma pomba oferecesse um novilho. A orientação de Deus é de acordo com a bênção que Ele nos dá. E eu gostaria de motivar você agora a tomar uma decisão, não em relação ao percentual, ao valor, mas a decisão é dizer, Senhor, eu quero crescer na graça da generosidade. Eu quero sentar, ver o meu orçamento e oferecer para o Senhor o meu melhor. E eu quero, a partir daí, crescer nessa graça. E aí eu estou convidando você a ter uma experiência religiosa com dinheiro e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Não estou dizendo que você vai ficar mais rico, eu não fiquei mais rico. Mas estou dizendo que você também não vai ficar mais pobre. Mas você vai ter a alegria de oferecer para Deus o seu melhor e crescer na graça. Pergunto, quer aceitar esse desafio? De você parar, pensar e ainda, não sei se hoje ou até amanhã, mas no máximo até amanhã, você definir juntamente, quem sabe, com sua esposa, sua família, qual o percentual de oferta que você vai dar dentro da sua realidade. E aí, seguir diante da sua fidelidade, vendo a bênção de Deus e crescendo na generosidade. Quantos gostariam de aceitar esse desafio? Pastor Gil, dá uma olhada aí, por favor. Permanece com a mão levantada. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que os que estão acordados, todos levantaram a mão. Pastor, é isso. Não dá para a gente ser líder sem a gente ser exemplo. Não dá para a gente falar para as pessoas fazerem aquilo que a gente não faz. E é com o poder de Deus que as coisas vão acontecer. Não é com o nosso próprio poder. Fecha o olho, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra tão rica, pela experiência dos macedônios, pelo desejo que o Senhor expressou através do apóstolo Paulo, de que nós devemos crescer na graça da generosidade. Agradecemos pelo exemplo que nós vimos da irmã Lucina, do irmão Jabes, e como através das suas providências o Senhor realizou coisas lindas na vida deles, mesmo permanecendo na situação em que estavam, mas na generosidade deles puderam fazer muito. Nós também queremos crescer na graça da generosidade. Tira de nós o egoísmo, põe em nós o amor profundo por Jesus e o espírito de sacrifício próprio. E permita que dessa maneira não faltem recursos para a pregação do Evangelho e Jesus possa vir. Queremos ter uma experiência genuína com o Senhor, uma experiência religiosa com o dinheiro, e permita que isso aconteça através do Teu poder e através do nosso pacto. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo bênçãos a cada um desses nossos irmãos, esses líderes, ao pastor Jeú, para que nós possamos nos levantar e pregar com o Teu poder, vindo de uma vida que obedece aos Teus preceitos. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.